Além do método histórico, do método dialético, que fala desse objeto no tempo rumo a um fim, esse objeto que de repente enfrenta confrontos, contradições ao longo da história, mas que vai se desenvolvendo no tempo rumo a um fim, rumo a uma finalidade, nós temos também o método estruturalista. O que significa o método estruturalista? Significa estudar o ser humano e as sociedades dentro de uma determinada estrutura. Nessa estrutura há instituições que funcionam como a família, a sociedade, a escola, mas há uma estrutura dentro da qual o ser humano e as sociedades se desenvolvem. Há uma estrutura de sociedade, uma estrutura de economia, uma estrutura de política que é fundamental. Mas além do método dialético, histórico e estruturalista, temos o fenomenológico. Para entender o método fenomenológico, temos que entender o que significa fenomenologia. Fenômeno, phainommenon, significa aquilo que se mostra, aquilo que se apresenta ao ser humano, que se revela ao ser humano. Então, fenômeno, elogia, estudo. Portanto, fenomenologia é o estudo daquilo que se apresenta, que se manifesta à consciência humana para que ela compreenda. Então, fenomenologia, o método fenomenológico, é o método que parte do princípio de que o ser humano, ele observa, ele apreende do mundo aquilo que se manifesta, aquilo que se mostra desse mundo. O ser humano apreende do mundo os mais diferentes fenômenos, tanto fenômenos sociais, fenômenos históricos, políticos, econômicos. E esses fenômenos são apreendidos pelo próprio ser humano e apreendidos pela sua consciência. E a partir desta apreensão do fenômeno através da consciência humana, o ser humano vai também poder explicar esse fenômeno, interpretar esse fenômeno, dar a sua própria contribuição quanto à compreensão daquele fenômeno sociológico, daquele fenômeno antropológico. Então vejam que a antropologia tem diferentes métodos. Mas além dos métodos dialético, estruturalista, histórico, fenomenológico, nós temos técnicas utilizadas para estudar o ser humano. Técnicas utilizadas pelos antropólogos para estudar o ser humano e as sociedades humanas. Um dos métodos, uma das técnicas utilizadas como ferramenta, como instrumento para estudar esse ser humano, é a observação participante. O que significa observação participante? Como diz a palavra, é o ato de observar e participar da vida daquela sociedade para melhor compreendê-la. Então, no método da observação participante, tem primazia a vivência concreta em determinada sociedade a fim de compreendê-la. Então, o que o pesquisador faz? Ele vai até determinada sociedade humana que ele pretende estudar e ele vive concretamente com esta sociedade. Ele procura apreender os costumes, os modos de vida, de pensar, a cultura daquela mesma sociedade, as suas manifestações de fé, para que ele possa depois interpretar, explicar, escrever sobre essa sociedade. Quando, por acaso, a vivência concreta não é permitida pelas mais diferentes circunstâncias, ou ela não é possível, também a imaginação ou o diálogo com pessoas que conhecem aquela determinada cultura podem ser utilizados. Então, a imaginação de como aquela cultura viveria e o diálogo com algumas pessoas que já tiveram contato e podem relatar como aquela cultura vive. Mas vejam, sempre é uma observação que participa ao máximo da vida daquela sociedade para compreendê-la. Método da observação participante. Mas temos também o método genealógico. O que é o método genealógico? Nós não falamos árvore genealógica, vamos construir uma árvore genealógica para entender a nossa família. O que significa uma árvore genealógica? É uma árvore de parentesco. Entender como é que o parentesco foi se dando ao longo da história para entender os traços comuns daquela cultura ou daquele ser humano a partir das suas relações de parentesco.
Portanto, o que faz o pesquisador no método genealógico? Ele procura, através de entrevistas com as pessoas daquela sociedade, entender quais são os seus laços de parentesco. E a partir da compreensão dos seus laços de parentesco, dos seus laços familiares, ele vai construindo essa que é chamada árvore genealógica. Quem são os pais, os avós, os tios, quem são os parentes, como é que esse parentesco foi se constituindo, desde o parentesco distante até o parentesco mais próximo, para que com essa árvore genealógica se compreenda, por exemplo, por que determinados traços, por que determinada maneira de pensar. Volto a dizer, aqui não queremos dizer que porque o ser humano pertence a determinado parentesco ou a determinada família, ele vai ser exatamente o fruto daquela família. Não, ele vai ter traços daquele parentesco, sem dúvida nenhuma. Mas ele também vai se desenvolvendo e se transformando em sua dinamicidade ao longo da história. O importante é entender que o método genealógico trabalha com as relações de parentesco e com a árvore genealógica dessas relações de parentesco. Além do método, então, que nós vimos, o método genealógico e da observação participante, nós temos ainda o método comparativo. O que é o método comparativo? Justamente como diz a palavra, comparar as diferentes culturas, comparar os diferentes seres humanos, as diferentes sociedades, para compreender as suas semelhanças e diferenças. Mas entenda que comparar não significa dizer que eu vou ter a concepção de que uma cultura é superior, a outra é inferior. Uma é mais evoluída, a outra é mais atrasada, de maneira nenhuma. Eu vou comparar para entender as semelhanças, as diferenças, as identidades de cada uma dessas culturas. Nós ainda temos o método da monografia e da etnografia. O que significa monografia? Monografia significa o estudo delimitado de um único tema. Portanto, dentro do ser humano e das sociedades e dos mais diversos temas, o antropólogo escolhe um tema dentro daquela cultura, seja a fé, a economia, a política, e dentro dessas dimensões, um tema específico, e se dispõe a estudar. A etnografia vem de etnia e de grafosgrafia. Grafosgrafia significa escrita. Portanto, etnia significa um grupo étnico, um grupo que tem traços culturais que lhes são semelhantes. Portanto, etnografia significa uma escrita sobre uma cultura, escrita sobre a forma de viver de determinada cultura. Então, o antropólogo, estudando determinada cultura, mas os seus mais diversos aspectos, não apenas um único tema, como é o caso da monografia, ele escreve sobre essa cultura, escreve sobre as mais diferentes dimensões. Então, da etnografia, que é o primeiro passo, nós vamos à etnologia, que significa, então, um estudo ainda mais amplo das sociedades humanas. E assim, a antropologia, que é o estudo do ser humano em todas as suas dimensões. Então, vejam quantas técnicas, quantos métodos precisam ser utilizados. Quando estudamos, então, a antropologia, fazendo uma memória, nós estudamos o ser humano político, econômico, religioso e cultural. Nós estudamos o ser humano que tem relação, portanto, com as mais diferentes ciências, a sociologia enquanto estudo das sociedades, a economia enquanto estudo dos modos de produção na sociedade e a preocupação com a própria justiça social. Nós estudamos a psicologia, que é a formação da personalidade, da psique humana. Então, nós estudamos várias áreas que têm a ver e que se abraçam com a antropologia por estudar aspectos específicos, facetas específicas de um mesmo ser humano. Nós ainda percebemos que a antropologia pode ser uma área da filosofia, e é uma área da filosofia, e dentro disso ela é uma análise, um pensamento crítico acerca do ser humano. E nesse ponto, Rousseau, o contrato social, o mito do bom selvagem. Nós estudamos ainda, além de Rousseau, o contrato social, estudamos Kant, estudamos Hegel, vemos Marx, vemos os métodos dialético, histórico, estruturalista, fenomenológico, as técnicas da observação participante, método genealógico, monografia, etnografia e o método comparativo. Por quê? Porque o estudo das sociedades humanas
é uma das formas privilegiadas de valorizar a própria identidade humana e também promover as relações entre os seres humanos na mesma sociedade.